O meio ambiente é protegido pelo Código Florestal Brasileiro e pelo trabalho dos produtores. Mais de 25% da vegetação nativa preservada está dentro das propriedades rurais. Com a aprovação principalmente do Código em 2012, muitas leis, normas e resoluções perderam a eficácia. Por isso, o Conselho Nacional do Meio Ambiente revogou 3 resoluções, que ficaram desatualizadas. Apesar do grande potencial para a irrigação, o Brasil utiliza essa tecnologia em menos de 10% da área agrícola, o equivalente a cerca de 7 milhões de hectares. Um exemplo de como a irrigação pode transformar o campo está no Vale do Rio São Francisco, na Bahia e Pernambuco, região de clima semiárido que virou o maior polo exportador de frutas do país, graças às técnicas de manejo da água. São muitas as vantagens que a irrigação trouxe para a agricultura brasileira, como o aumento da produtividade. Norteados pela ciência, utilizamos a água para um fim nobre, a produção de alimentos, o que nos possibilita atingir a segurança alimentar, uma vez que aumentamos a produção, temos estabilidade de produção. Mas o produtor que utiliza a tecnologia estava sujeito a muitos regramentos, entre eles a Resolução 284 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Pela norma, entendia-se como empreendimento de irrigação o conjunto de obras e atividades que compõem esse sistema, como reservatório e captação, adução e distribuição de água, drenagem, caminhos internos e a lavoura. Ou seja, a irrigação não era vista como uma tecnologia, e sim como uma atividade. A irrigação é uma técnica, uma ferramenta, isso é fundamental entender. A gente tem que pensar que o desenvolvimento sustentável não significa não desenvolver. O nosso arcabouço legal de legislação, ele já nos permite fazer isso. A 284, ela é como se fosse um duplo licenciamento. Imagina que você tem um carro, você tinha que fazer um licenciamento para o carro e depois um licenciamento para o seu som do carro. Isso causa uma dificuldade e uma demora em você conseguir esses licenciamentos. Com a demora para a liberação do licenciamento pela Resolução 284, os produtores estavam sujeitos a multas e até mesmo ao fechamento dos empreendimentos. A expectativa agora é de menos burocracia e insegurança jurídica com a revogação dessa resolução pelo CONAMA. O Código Florestal Brasileiro é o mais atualizado e exigente do mundo. Ele determina normas sobre a produção da vegetação nativa em geral, incluindo áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. Com isso, outras resoluções do CONAMA foram revistas e revogadas, uma vez que ficaram obsoletas. É o caso da Resolução 302, que delimitava como área de preservação permanente uma faixa de 30 metros ao redor de reservatórios artificiais em áreas urbanas e de 100 metros em áreas rurais. A regra afetava as propriedades que utilizam reservatório para estocagem ou fornecimento de água para os animais, irrigação e aquicultura, por exemplo. No Código Florestal novo, colocou-se outros questionamentos, outras afirmações em relação a como deve se proceder à demarcação das áreas de preservação permanente no entorno de reservatórios. Por isso que necessitava essa revogação por conta da legislação superveniente. Também foi revogada a Resolução 303, que dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente. A questão que estão tratando de Restinga e Manguezal, essas duas vegetações, esses dois locais, eles já são previamente trabalhados, tanto no novo Código Florestal, na 2.651, quanto na Lei da Mata Atlântica. Essas duas normativas já vêm fazendo uma proteção em relação a essas duas áreas. A CNA, representando os produtores rurais, tem assento no CONAMA. A Confederação participou da reunião e votou pela revogação das 3 resoluções.